Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nós estamos aqui no 6º semestre da nossa Universidade do Sucesso. A lição de hoje é a de número 28, Como construir seu patrimônio financeiro. Essa é uma lição um pouco longa e eu costumo resumir para vocês, pegando os principais tópicos, mas ouçam o que a Gi tem para dizer a vocês hoje. Essa lição é tão preciosa e ela traz lições tão profundas, pontos tão importantes para que a gente realmente internalize e coloque em prática, que eu estou passando na íntegra. Então separem um tempo, se não neste exato momento, separem um tempo para que vocês possam realmente mergulhar neste conteúdo de hoje. E depois lá em nosso grupo no Telegram, nós vamos bater um papo e conversar sobre os pontos, as lições aí que cada um encontrou. Vamos lá? Se é verdade que o dinheiro não traz felicidade, possibilita ao menos que você aproveite daquilo que o mundo tem de melhor para oferecer. Sente-se e relaxe. O que você vai aprender agora, de uma forma especial, é o método mais eficiente já elaborado para se acumular riqueza. Portanto, continue com o lápis ou caneta à mão, pois você vai querer lembrar-se de muita coisa, a partir deste encontro com o homem mais rico da Babilônia. Durante muitos anos, George Clason, que é o nosso professor de hoje, criou histórias as quais chamou de as parábolas da Babilônia. Nestas, descrevia os segredos para se obter o sucesso que os antigos tinham e as maneiras como conduziam as suas finanças. Estas histórias apareceram inicialmente em pequenos folhetos distribuídos gratuitamente pelos bancos, companhias de seguro e financeiras aos seus clientes. Acabaram se tornando tão populares que o Sr. Clason publicou uma coletânea destas histórias em um livro que chamou de O Homem Mais Rico da Babilônia, título da mais famosa de suas parábolas. O livro foi reconhecido como o maior entre os trabalhos de cunho inspirativo sobre a questão da economia e planejamento financeiro. Para quem quiser se aprofundar mais, pessoal, nós temos este livro em PDF disponível na nossa livraria virtual da comunidade do investidor no grupo do Telegram. A premissa de que partiu o Sr. Clason era que as leis que controlam a obtenção do dinheiro hoje são as mesmas que existiam na época em que os prósperos indivíduos enchiam as ruas da Babilônia, 6.000 anos atrás. A Babilônia, argumentou o Sr. Clason, tornou-se a cidade mais rica do mundo antigo porque os cidadãos daquela cidade eram os mais ricos daquela época. Reconheciam o valor do dinheiro, seguiam princípios sólidos em sua prática de aquisição, guarda e multiplicação do dinheiro. Faziam questão de preparar para si próprios aquilo que todos desejamos, a garantia de rendas para o futuro. Esta lição é o texto completo da história mais famosa do Sr. Clason, o homem mais rico da Babilônia. Você passará a imaginar uma vida que antes parecia inatingível. Vamos lá, então. Certa vez, na antiga Babilônia, vivia um homem muito rico chamado Arcade. Era conhecido por toda parte em virtude de sua grande fortuna. Também era famoso pela sua liberalidade. Era generoso em suas caridades e com sua família. Também era pródigo em seus gastos, mas assim mesmo, a cada ano, sua riqueza aumentava em valor maior do que suas despesas a consumiam. Certos amigos da juventude vinham ter com ele e diziam: "Você, Arcade, tem mais sorte do que nós. Tornou-se o homem mais rico de toda a Babilônia, ao passo que nós continuamos a lutar pela nossa sobrevivência. Você pode usar as vestimentas mais ricas e provar as melhores iguarias, enquanto nós podemos nos dar por satisfeitos quando conseguimos cobrir nossos corpos com o mínimo que seja apresentável e alimentar-nos e as nossas famílias do melhor que podemos." Houve época em que éramos iguais, estudávamos com o mesmo mestre, participávamos dos mesmos jogos, e nem nos estudos nem nos jogos você se sobressaía. Muito menos nos anos que se passaram se revelou cidadão mais honrado do que nós. Também não trabalhou mais árdua ou fielmente, se é que vale o nosso julgamento. Por que então um mero acaso da sorte escolheu você para gozar todas as coisas boas da vida, ignorando outros como nós, igualmente merecedores? Neste ponto, Arcade protestou dizendo: "Se vocês não conseguiram mais do que uma mera sobrevivência desde quando éramos jovens, é porque ou não aprenderam as leis que controlam a formação da riqueza, ou não a seguem fielmente.
O mero acaso é uma deusa nefasta que não faz bem a qualquer pessoa. Pelo contrário, ela leva à ruína quase todos que dela recebem dádivas de ouro pelas quais não tiveram de trabalhar em troca. Ela os transforma em perdulários que logo desperdiçam tudo o que receberam, restando-lhes ao final vontades e desejos intoleráveis que não podem mais satisfazer. Já outros, também aquinhoados pela sorte, tornam-se avarentos e armazenam suas riquezas, com medo de gastar o que possuem, sabendo que não têm capacidade de recuperá-las depois. São acometidos ainda pelo terror dos ladrões e assim se condenam a levar vidas vazias e miseráveis. Outros é provável que se apossam do ouro que ganharam sem merecer e o fazem render, vivendo felizes e contentes. Mas são tão poucos que deles só tenho notícia por ouvir falar. Pensem nos homens que receberam fortunas de forma súbita e me digam se não é assim a sua história. Os amigos admitiram que suas palavras se aplicavam perfeitamente aos homens que conheciam e que haviam herdado ou ganhado fortunas. Pediram então a ele que lhes explicasse como se havia apossado de tantos bens. Arcádia então narrou sua história. Quando eu era jovem, olhei à minha volta e observei que existia e que podia trazer a felicidade e o contentamento. Compreendi ainda que a riqueza aumentava a intensidade destas coisas. A riqueza é poder, com ela muito se torna possível. Pode-se decorar a casa com os ornamentos mais ricos, pode-se viajar a países distantes, pode-se provar de iguarias vindas de regiões longínquas, pode-se adquirir os belos produtos do ourives e do joalheiro, pode-se erguer soberbos templos e dedicá-lo aos deuses. Pode-se fazer todas estas coisas e outras mais que fazem o deleite dos sentidos e o encantamento da alma. Vocês vão ver aqui durante o texto serem citados várias vezes a questão de deuses e templos. Não se esqueçam que essa história se passa lá há 6.000 anos atrás, na Babilônia. Assim, ao me dar conta de tudo isto, decidi exigir minha participação nas boas coisas da vida. Não seria aquele a ficar de fora, à distância, olhando com inveja os que gozam a vida. Não me contentaria em me cobrir com os tecidos mais baratos e de mínima respeitabilidade. Não me satisfaria com o quinhão dos pobres. Ao contrário, queria me tornar um conviva no banquete das coisas agradáveis. Sendo eu, como sabem, filho de um mercador humilde, membro de uma família numerosa e, portanto, sem esperança de uma bela herança. Dotado apenas de conhecimentos e habilidades apenas medianos, como vocês colocaram de forma franca. Decidi que para atingir o que pretendia, faziam-se necessários tempo e estudo. Os homens têm tempo de sobra ao seu dispor. Cada qual de vocês deixou o tempo passar em quantidade suficiente para permitir a cada um se tornar rico. No entanto, vocês próprios admitem que não têm nada para mostrar, a não ser suas famílias, das quais, aliás, devem se orgulhar. Quanto ao estudo, nosso próprio sábio mestre nos ensinou que o conhecimento é de 2 tipos. O primeiro consiste no que aprendemos e que sabemos. O outro trata do treinamento que nos ensina a procurar aquilo que ainda não sabemos. Foi assim que decidi descobrir como se pode construir uma fortuna e, depois de descobri-lo, fazer disto uma tarefa e fazê-la bem. Pois não é sensato que aproveitemos o momento em que nos expomos ao brilho do sol, já que teremos mágoas suficientes quando passarmos para a escuridão do mundo do além? Empreguei-me como escrivão no cartório de registros, trabalhando longamente todo o dia na confecção das tábuas de argila, moldes de contratos e leis. Trabalhava semana após semana, mês após mês e, no entanto, pouco podia mostrar como meus rendimentos. Estes eram consumidos na alimentação, vestuários, oferendas aos deuses e outros itens mais de que não posso agora me lembrar. Mas minha decisão continuava inquebrantável. Certo dia, Algamish, que vivia de emprestar dinheiro, veio à prefeitura e encomendou uma cópia da Lei Nona, dizendo-me: preciso disto para daqui a 2 dias. Se você o fizer neste prazo, lhe darei 2 moedas de cobre. Labutei arduamente, mas a lei era muito comprida e não estava pronta quando Algamish veio buscá-la. Enfureceu-se sobremaneira e, se eu fosse seu escravo, teria me castigado. Mas eu sabia que o prefeito não permitiria que me batessem. Então perdi o medo e lhe disse: Algamish, você é um homem muito rico. Eu passarei toda a noite a trabalhar sobre a argila e, ao raiar do sol, a cópia de sua lei estará pronta desde que me diga como posso fazer para também me tornar rico. Ele sorriu e disse: você é um tratante e um abelhudo, mas aceito o acordo. Passei aquela noite toda a lavrar e gravar, apesar da dor que sentia nas costas e do cheiro da vela que me fazia doer a cabeça, até que meus olhos não podiam mais enxergar.
Mas quando ele voltou ao amanhecer, as tábuas estavam prontas. Agora, disse eu, conte-me o que me prometeu. Você cumpriu a sua parte do acordo, meu filho, disse com bondade, e estou pronto a cumprir a minha. Vou lhe dizer as coisas que quer saber, porque já estou em idade avançada e uma língua calejada gosta de ficar solta. Quando a juventude procura os mais velhos, em busca de conselhos, recebe a sabedoria adquirida através dos anos. Mas é frequente os jovens pensarem que os idosos só dispõem de conhecimento do passado. Com isso, perdem a oportunidade de aprender. Mas lembre-se sempre de que o sol que brilha hoje é o mesmo que brilhou para seu pai quando ele nasceu e que vai brilhar para seu último neto, antes deste passar para a vida do além. Os pensamentos da juventude, continuou, são luzes brilhantes que resplandecem como meteoros iluminando o céu, mas a sabedoria dos mais velhos é como as estrelas fixas, cujo brilho perene guia os marinheiros em suas rotas. Lembre-se bem de minhas palavras, pois se não o fizer, nunca entenderá a verdade que vou lhe dizer e achará que gastou toda a sua noite de trabalho em vão. Então olhou para mim, de forma perspicaz, por baixo de um senho hirsuto e disse num tom baixo, porém vigoroso: encontrei o caminho para obter riquezas quando decidi que poderia guardar uma parte de tudo que eu ganhava. E assim também você poderá fazer. Continuou a olhar para mim de uma forma penetrante, mas não disse mais nada. É só isso? Eu perguntei. Só isso foi suficiente para transformar um pastor de ovelhas num homem que vive de emprestar dinheiro, respondeu ele. Mas eu posso guardar tudo o que ganho, não? Nada disso, interveio ele. Então você não paga ao alfaiate? Não paga ao fabricante de sandálias? Não paga pelas coisas que come e bebe? Como você poderia viver na Babilônia sem gastar? O que tem você para mostrar como resultado do seu trabalho do mês passado? E do ano passado? Tolo! Você paga todos menos a si mesmo. Palerma, você labuta para os outros. Como também é escravo e trabalha pelo que lhe dá seu amo para comer e vestir. Se você guardasse 1/10 do que ganha, quanto teria acumulado em 10 anos? Minha perícia com os números não me permitiu titubear na resposta. Tanto quanto eu ganho em um ano. Isso é apenas meia verdade, retrucou ele. Cada moeda de ouro que guarda é um escravo trabalhando para você. Cada moeda de cobre que a de ouro rende é como uma filha da primeira que também pode lhe trazer lucro. Se o seu propósito é ficar rico, então o que você poupa tem de render, bem como os filhos da renda, de forma que todos lhe possibilitem chegar à abundância que almeja. Você pode pensar que o que lhe ensino não vale a sua longa noite de trabalho, continuou, mas quando entender realmente toda a verdade do que ora lhe digo, vai ver que estou lhe pagando 1000 vezes mais do que devia. Uma parte de tudo que você ganha pode guardar. Não deve ser menos do que 1/10, mesmo que ganhe muito pouco, e pode ser muito mais do que 1/10 se puder dispor. Primeiro pague a você mesmo. Não faça compras no alfaiate na fábrica de sandálias em valores superiores ao que você pode pagar com o restante do seu salário, lembrando-se que ainda necessita de uma parcela para comida, caridade e oferendas aos deuses. A riqueza como uma árvore cresce a partir de uma semente minúscula. A primeira moeda de cobre que economizar é a semente, a partir da qual crescerá sua árvore. Plante-a rápido e a árvore surgirá ligeira. E quanto mais constante for aguando e tratando sua planta com economias sucessivas, mais cedo se acomodará satisfeito sob sua sombra. E assim dizendo, apanhou as tábuas e se afastou. Pensei muito no que ele me dissera e seus conselhos me pareceram inteligentes, e então decidi colocá-los em prática. Cada vez que recebia, separava uma das 10 moedas de cobre e a reservava. E por incrível que pareça, não fiquei mais necessitado de dinheiro do que já era anteriormente. Notei pouca diferença ao tentar continuar o mesmo estilo de vida, sem ter de usar o dinheiro economizado. Mas à medida que cresciam minhas economias, ficava tentado com frequência a gastá-las em todo ou em parte, nas belas mercadorias que os comerciantes exibiam, trazidas em navios e camelos, da terra dos fenícios. Mas sempre acabava me controlando de forma sábia. 12 meses após sua visita, Algamish retornou e me disse: Filho, você pagou a si mesmo uma quantia não inferior a 1/10 de tudo o que ganhou no ano passado? Respondi orgulhoso: Sim, mestre, foi o que fiz. Muito bem, disse ele num largo sorriso. E o que foi feito destas economias? Dei-as a Asmur, o oleiro,
que me disse estar pronto para viajar pelos mares até a longínqua terra de Tiro, onde compraria para mim algumas belas joias dos fenícios. Quando voltar, as venderemos por preços vultosos e dividiremos os ganhos. Os tolos têm de aprender, rosnou ele. Mas por que confiar num oleiro que nada entende de joias? Você procuraria o padeiro para se informar sobre o curso dos astros? Não. Pela minha túnica, você iria ao astrólogo, caso pudesse pensar. Lá se foram suas economias, jovem. Você acaba de sacudir pelas raízes sua árvore de riquezas. Mas plante de novo. Tente mais uma vez. E então, quando quiser conselhos sobre o negócio de joias, dirija-se ao joalheiro. Se quiser saber a respeito da criação de ovelhas, dirija-se ao pastor. Conselhos se dão de graça, mas faça questão de só considerar os que realmente valem a pena. Aquele que se aconselha quanto ao investimento de suas economias com alguém desprovido de experiência no assunto, vai ter de pagar estas economias como multa por não saber discernir a falsidade das opiniões destes conselheiros. E assim dizendo, partiu de novo. E passou-se justo como ele havia previsto, pois os fenícios são os patifes e venderam a Asmur objetos de vidro sem valor que pareciam joias. Comecei então tudo de novo, e seguindo a orientação de Algamish, economizando cada 10ª moeda de cobre, e que agora era mais fácil do que eu já estava acostumado. E novamente, 12 meses depois, surge Algamish um dia na sala dos escribas e se dirige a mim. Algum progresso desde a última vez que nos vimos? Tenho pago a mim fielmente, respondi, e as economias resultantes confiei a Ager, o fabricante de escudos, para a compra de bronze. A cada 4 meses me paga dividendos. Muito bem, e o que você faz com os dividendos? Faço uma festa com muito mel e vinho fino e bolos com especiarias. Também comprei uma túnica vermelha e algum dia espero comprar um jumento para meu transporte. Neste ponto, Algamish não pôde conter o riso. Você come os filhotes de suas economias. Como pode então esperar que trabalhem para você? E gerar ainda mais filhotes que também trabalhem para você? Arrume primeiro um batalhão de escravos dourados para depois gozar de um fino banquete sem remorsos. E partiu mais uma vez. Não vi sinal dele nos 2 anos seguintes, após os quais retornou apresentando uma face mais enrugada e papas nos olhos, sinais de seu envelhecimento recente. Disse assim que me viu. Arcade, conseguiu a riqueza com que tanto sonhava? Ainda não tenho tudo o que desejava, respondi, mas já tenho algo que rende e cujos rendimentos também já começam a render. E segue ainda o conselho dos oleiros? Os oleiros dão bons conselhos quanto à fabricação de tijolos, retruquei. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Primeiro viu que é preciso viver com menos do que se ganha. Em seguida, aprendeu a procurar os conselhos dos que são competentes pela sua própria experiência. E, finalmente, descobriu como fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si própria a prática de adquirir dinheiro, como guardá-lo e como usá-lo. E, desta forma, você tem competência suficiente para assumir um cargo de responsabilidade. Estou cada dia mais velho. Meus filhos só pensam em gastar e não se preocupam em ganhar. Meus negócios são muitos e temo serem demasiados para um homem de minha idade cuidar. Se você quiser ir comigo para Nippur e tomar conta de minhas terras, farei de você meu sócio com participação nas minhas posses. Fui então para Nippur e me encarreguei dos seus enormes domínios. Devido à minha ambição e ao fato de que dominava agora as 3 leis necessárias ao controle bem-sucedido da riqueza, fui capaz de aumentar em muito o valor das propriedades. Prosperei muito e quando o espírito de Algamish partiu para o reino das sombras, recebi uma parte de seus bens de acordo com o que ele havia providenciado legalmente. E assim falou Arcade. Ao terminar sua história, um de seus amigos disse, realmente você teve sorte em ter se tornado o herdeiro de Algamish. Tive sorte apenas no fato de nutrir o desejo de prosperar antes de encontrar Algamish. Não provei minha determinação de propósito ao guardar durante 4 anos 1/10 do que ganhava? Você diria que teve sorte um pescador que estudou durante anos o hábito dos peixes, de tal forma que agora sabia onde jogar sua rede para apanhá-los em cada mudança do vento? A oportunidade é uma deusa altiva que não perde tempo com os despreparados. Você teve força de vontade suficiente para se manter na luta depois de perder as economias do primeiro ano. Isto não é comum, disse um outro amigo. Força de vontade, atalhou Arcade. Que disparate! Você acha que a força de vontade dá a um homem a força para levantar uma carga que o camelo não consegue carregar? Ou puxar uma outra que um carro de bois não logra mover?
Força de vontade não é senão o propósito inquebrantável de levar a cabo uma tarefa que você se propôs terminar. Se me proponho uma tarefa, mesmo que seja simples e tola, vou levá-la a cabo. Senão, como poderia ter confiança na minha capacidade de realizar coisas mais importantes? Se me propusesse, nos próximos 100 dias, toda vez que eu atravessar a ponte que leva à cidade, vou apanhar uma pedra e atirar no rio, eu o faria. Se no 7º dia eu passasse pela ponte sem me lembrar da tarefa, não diria, deixe estar, amanhã tiro 2 pedras, que o efeito é o mesmo. Ao invés, voltaria atrás e atiraria aquela pedra. Ou também no 20º dia eu não diria, Arcade, isso é perda de tempo, para que lançar uma pedra por dia? Jogue uma porção delas de uma vez e acabe para sempre com a tarefa. Não, eu não diria nem faria isso. Quando me dedico a uma tarefa, eu a executo até o fim. E, portanto, tenho o cuidado de não começar tarefas difíceis ou impraticáveis, pois amo o lazer. E aí disse um outro amigo, se é verdade o que diz e razoável como parece, então se todos os homens o fizerem, já que é tão simples, não haveria riqueza suficiente para todos. A riqueza floresce onde quer que o homem despenda energia, Arcade retrucou. Se o homem rico constrói para si um novo palácio, significa que o seu dinheiro evaporou? Não. O vendedor de tijolos recebeu parte dele, bem como o trabalhador, bem como o artista, e igualmente todos os que participaram na construção da casa. E depois, quando terminado, não vale o palácio aquilo que custou? O terreno onde se situa não vale mais agora que o palácio lá está? E o terreno ao lado não subiu de valor? A riqueza cresce de maneira mágica. Não há homem que possa prever os limites do crescimento. Os fenícios não construíram cidades grandiosas em costas inóspitas com a riqueza que veio através do comércio de seus navios pelos mares afora? Então, o que nos aconselha para que também possamos ficar ricos? Perguntou ainda outro dos amigos. Os anos se passaram e não somos mais jovens, nem temos nada reservado para poder começar. Aconselho seguirem a sabedoria de Algamish, dizendo a si mesmos, uma parte do que ganho eu posso sempre guardar. Repitam isto de manhã ao se levantarem, e ao meio-dia, e à noite ainda. Repitam a toda hora de cada dia, repitam até que as palavras fiquem gravadas como letras de fogo através do céu. Marquem a ferro e fogo esta ideia em si mesmos. Encham a cabeça com este pensamento, e aí passem a separar uma parcela que lhes pareça cabível. Não deixem que esta seja menos do que 1/10 e reservem-na. Reorganizem suas outras despesas se necessário, mas reservem primeiro a parcela. Logo sentirão que sensação agradável é possuir um tesouro que só vocês podem reivindicar e que lhes estimula na medida em que cresce. Ficarão contaminados por uma nova alegria de viver. Vão querer se esforçar ainda mais para ganhar ainda mais, pois dos seus ganhos acrescidos não sairá a mesma parcela que também guardarão? Então aprendam a fazer seu tesouro trabalhar para vocês. Façam dele um escravo. Façam ainda com que os filhos deste escravo e os filhos dos filhos trabalhem também para vocês. Garantam um rendimento para o futuro. Observem os mais velhos e não se esqueçam de que no porvir vocês também serão velhos. Portanto, invistam seu tesouro com a maior precaução para que não se perca. Taxas de rendimento a nível de usura são sereias enganadoras, cujo belo canto só serve para atrair os incautos de encontro aos rochedos da falência e do remorso. Providenciem também para que suas famílias não passem necessidades, caso os deuses os levem para seus domínios. É sempre possível protegê-los fazendo pagamentos a intervalos regulares. Assim, o homem previdente não espera obter primeiro uma soma vultuosa para depois tomar a iniciativa de prover sua família. Aconselhem-se junto a homens sábios. Procurem a instrução dos que lidam diariamente com dinheiro. Deixem que os ajudem a evitar o erro que eu mesmo cometi ao confiar meu dinheiro a Asmur, o oleiro. Rendimentos menores, porém seguros, são muito mais desejáveis do que correr risco. Aproveitem a vida enquanto aqui se encontram. Não se esforcem ao extremo nem tentem exagerar na economia. Se 1/10 de tudo que ganham é o máximo que podem economizar sem desconforto, fiquem contentes de poder guardar esta parcela. Vivam de acordo com as suas rendas e não se tornem avarentos e medrosos de gastar. A vida é boa e rica naquilo que vale a pena gozar. Os amigos agradeceram e partiram. Alguns permaneciam calados, pois não tinham imaginação e não podiam entender. Outros usaram do sarcasmo, dizendo que um homem tão rico deveria dividir sua fortuna com os velhos amigos, menos aquinhoados com a sorte. Mas outros ainda traziam em seus olhos uma nova luz.
Compreenderam que Algamish sempre voltava à sala dos escribas porque estava observando um jovem abrir caminho das trevas à luz. Quando encontrasse a luz, haveria um lugar reservado para ele. Ninguém poderia ocupar esse lugar antes que tivesse posto em prática sozinho o próprio entendimento antes que estivesse pronto para a oportunidade. Estes últimos amigos foram os que nos anos subsequentes visitavam frequentemente Arkad, que os recebia com grande prazer. Ele os aconselhava e partilhava com eles sua sabedoria, como fazem os homens que possuem experiências abrangentes. E também os auxiliava a investir as suas economias de modo a render-lhes bons juros, dentro dos critérios de segurança, e de forma a não se perderem ou se prenderem em investimentos que não rendessem dividendos. O ponto decisivo nas vidas destes homens aconteceu naquele dia em que se deram conta da verdade passada de Algamish a Arkad e de Arkad a eles próprios. Uma parte do que ganha, você pode sempre guardar. Quanta preciosidade nessa lição de hoje, gente. Eu sugiro que ouçam novamente e agora fazendo anotações. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima aula.